Uma boa noite a todos. Boa noite. Que prazer, que alegria e privilégio estar aqui com vocês. Que apesar das correrias da vida, do trabalho, do estudo, dedicam tempo para adorar a Deus. Amém? Amém. E nós vamos adorar a Deus hoje, meditando na sua palavra, em uma mensagem que tem o título assim: trabalhando pela comida que subsiste para a vida eterna, que permanece para a vida eterna. Quantos de vocês almoçaram hoje? Todo mundo? Quem não almoçou? É mais fácil perguntar assim, né? Todo mundo almoçou. Você se alimentou. Essa é uma lei que Deus colocou no nosso organismo, que nós necessitamos do alimento diário. Inclusive, Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nós necessitamos do alimento, Deus sabe que nós necessitamos. Mas a mensagem de hoje fala de um alimento mais essencial, mais importante do que aquele que sustenta a nossa vida física. É aquele pelo qual a gente trabalha, uma comida diferente, que subsiste para a vida eterna. Abre a sua Bíblia lá em João capítulo 6, vamos ler os versos 22 a 27. Enquanto você abre a Bíblia, eu vou contextualizar para você o que a palavra de Deus nos ensina em João 6, do verso 1 até o verso 21, para que você possa entender a leitura a partir do verso 22. A Bíblia relata que muitas pessoas viam os milagres que Jesus realizava. Os milagres de cura, expulsão de demônios, ressurreição de mortos. E tudo aquilo chamava muito a atenção das pessoas. Existe aqui entre nós um homem que tem poder como nenhum outro tem. E você imagina quantas pessoas Jesus atraía por causa desse poder? O poder de curar, o poder de expulsar o mal personificado através dos demônios na vida das pessoas. Um poder enorme, ainda mais em um momento da história onde a medicina não era o que é hoje. E as pessoas estavam ali carentes de alguém que pudesse lhes trazer cura, lhes trazer alívio. E Jesus cumpria essa necessidade. E muitas pessoas foram atrás de Jesus até um local e ouviam ele pregar. Chegou em certo momento, se reuniam mais ou menos ali 5.000 homens. Nos tempos da Bíblia não se contavam mulheres e crianças. Então se você contar uma mulher para cada homem, já dá 10.000 pessoas. Talvez um pouco mais do que isso, um pouco menos do que isso. Que sejam 5.000 pessoas. Estavam ali ouvindo a Jesus, vendo ali os milagres de Jesus. E Jesus fala para o discípulo assim: Felipe, André, Pedro, João, vamos comprar um pãozinho ali na padaria para dar comida para esse povo. Porque esse povo está aqui, veio atrás de cura, veio atrás de uma salvação, de uma bênção, e eles não têm o que comer. E aí um deles, Felipe, fala assim para Jesus: Senhor, eu acho que nem 200 salários não dava para comprar comida para esses povo aí. Eu não tenho dinheiro, o senhor tem? E a Bíblia diz assim, que Jesus falou isso para testar os discípulos, porque ele sabia o que ele ia fazer. E ali, André vem com um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus fala assim: bom, manda o povo assentar. E Jesus agradece a Deus pelo alimento. Nesse agradecimento acontece um milagre, que acho que só mesmo quem viu para saber como é que foi, né? Como é que isso acontecia? Ninguém sabe. Só quem estava lá para ver. Mas o fato é que, abençoando e agradecendo a Deus por 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão de 5 a 10 mil pessoas. O poder da sua palavra, o poder da sua presença, o poder do seu agradecimento, o poder da sua oração ao Pai. O que acontece com um homem que tem poder de colocar comida no prato de todo mundo sem ninguém precisar trabalhar? Porque para você ter um prato de comida, um pão lá na sua casa, você tem que pagar R$5, R$3, R$1, R$10, sei lá. Agora, se tivesse um homem que pudesse te dar comida sem você precisar trabalhar, esse homem é o rei, né? E ali aqueles homens se reúnem para fazer Jesus um rei. E Jesus rejeita essa posição. E ele despede os discípulos, entra no barco e vão para o outro lado do lago. E ele se afasta da multidão e vai para a montanha orar. Aquela multidão de pessoas viu que Jesus não entrou no barco, viu os discípulos indo embora, e Jesus se retirou para um local
retirado um pouco mais elevado. Ellen White comenta que Jesus orava, olhando de cima, olhava o barquinho que carregava os seus discípulos. Um vento muito forte começa a irromper ali, e Jesus fala assim: bom, está na hora de eu ir lá visitar os meus amigos. E ele vai andando sobre as águas. Esse é o contexto. Agora nós vamos ler a partir do verso 22 de João capítulo 6. E assim diz a palavra do Senhor: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Olha que situação interessante. Jesus alimenta um montão de pessoas, aquelas pessoas ficam fartas, elas estão satisfeitas, elas estão felizes pelo alimento e felizes por conhecer um homem que tem poder de multiplicar o alimento. De um pão ele faz 5.000 pães, sem nenhum processo natural, sem nenhuma empresa, sem nenhuma fábrica, sem nenhum caminhão carregando quilos e quilos de pães por aí. Eles percebem o poder que esse homem tem de satisfazer as suas necessidades, querem fazer ele rei e ele não permite. Os discípulos vão no barquinho, eles veem que Jesus não vai junto, e no outro dia, quem que eles vão procurar? No outro dia, café da manhã. Porque Deus deu a janta, mas você janta hoje, você come bastante, amanhã de manhã você está com fome. E aí eles vão buscar, bom, cadê aquele que vai me dar comida sem eu precisar trabalhar? E aí eles vão e procuram ali, eles veem que só tem um barquinho e Jesus não entrou, e eles não encontram os discípulos. Vamos todo mundo pegar o nosso barco e vamos atrás desse homem. E interessante que quando eles encontram Jesus, eles fazem aquela pergunta: não, mas Senhor, como é que o Senhor chegou aqui? Eles não têm coragem de dizer: Senhor, café da manhã. Ô Senhor, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? E aí a gente entende uma coisa. Aqueles que presenciaram o milagre da multiplicação dos pães, eles estavam procurando Jesus ansiosamente. Por quê? Porque eles queriam bênçãos terrenas. E olha só que interessante. Todo mundo quer cura. Todo mundo quer que os seus parentes que estão de repente com AIDS, com câncer, com problemas nos ossos, no sangue, no cérebro, nos rins, sei lá onde, sejam curados. Uma bênção aqui nesta terra. Muitas pessoas, elas querem a libertação de problemas diversos. Problemas no casamento, problemas com os filhos, com os pais, com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa. Nós queremos essas bênçãos, nós ansiamos por essas bênçãos. Nós queremos também bênçãos financeiras. A gente quer sair, de repente a gente trabalha com venda e quer vender para ganhar R$1.000, R$2.000 em uma venda, em um dia. A gente quer ficar rico, a gente quer ser abençoado, segundo os padrões que o mundo acredita que é ser abençoado. A gente quer receber o alimento de cada dia, que a gente necessita, que a gente quer, que a gente precisa, inclusive. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, segundo a palavra de Deus. Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Mateus 6, verso 8. Deus sabe que vocês precisam do alimento, da roupa, das bênçãos financeiras, da saúde e de tudo mais. Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Ele criou cada uma das nossas necessidades para satisfazê-las, para nos fazer fiéis e felizes. Por que Deus deu a nós a necessidade do alimento? Porque Ele tinha maçã, couve, arroz, feijão, inúmeras coisas dos quais a gente pode se alimentar. E aquilo nos faz bens, aquilo nos faz alegria, e aquilo nos traz vida. É por isso que Deus criou as nossas necessidades.
porque Ele pode satisfazer elas. E Ele sabe do que a gente precisa antes que a gente peça para Ele. Senhor, eu preciso, por favor. Agora, a palavra de Deus tem uma outra verdade, que ela diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. O que esse verso nos ensina? Não inverter as prioridades. Primeiro é a relação com Deus, é a relação com as pessoas, é o amor, a fé, a verdade. Porque se você tem amor, se você tem fé, se você tem a verdade, você está salvo pela graça de Jesus Cristo. Você ter o alimento ou não, é muito importante que tenha, mas se faltar o alimento, você morrer de fome. Bem-aventurados os que dormem no Senhor, descansaram das angústias desse mundo. Quando abrirem os olhos na ressurreição, estarão salvos. Agora, se você tem tudo o que comer aqui nesse mundo, você não tem amor, não tem verdade, não tem salvação, do que adiantou? Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. É isso que Deus quer nos ensinar. E algumas coisas mais. Uma questão muito importante: Jesus, ele se interessa primariamente pelos motivos do coração humano ao buscá-lo. Aquelas pessoas estavam buscando a Jesus ansiosamente, muita vontade de encontrar com Jesus. Cadê o café da manhã, Senhor? Mas Jesus, ele se preocupa em primeiro lugar com os motivos do coração. É café da manhã que te interessa? É café da manhã que te importa? Vou te dar o seguinte pensamento: se você só se importa com cura, você não quer nada na vida, só o que você quer é ser curado. Você não quer mais nada na vida, só o que você quer é dinheiro. Você não quer mais nada, é só comida, é só facilidade nesse mundo. Você seguiria o diabo se ele te oferecesse essas coisas? Se só o que importa é ter o que comer, se o diabo diz, toma aqui a comida, você segue ele? Se só o que te importa é dinheiro, o diabo diz aqui, toma aqui dinheiro, você segue ele? Você entende que não é por isso que nós devemos guiar a nossa vida. Deus sabe que nós temos necessidade de tudo, antes que a gente peça, e tudo nos será acrescentado, se buscarmos o seu reino em primeiro lugar. Nós não precisamos vender a nossa alma para a mentira, para o roubo, para a desonestidade, para a maldade, para o pecado, para ter o que comer, para ter o que vestir, para ter as coisas que nós precisamos, e Deus sabe que nós precisamos. Esse é o engano que Satanás usa, muitas vezes. Para que a gente tenha dinheiro, tem que mentir, tem que roubar, tem que fazer as coisas erradas. Não, pelo contrário. Sendo fiéis a Deus, tudo nos será acrescentado. Jesus, ele pode alimentar todas as pessoas, sem que elas precisem trabalhar. Você não precisa se esforçar. Ele pode estalar os dedos, aparece o almoço, inclusive pronto, quentinho em cima da mesa. Ele pode, ele tem poder, aliás, ele é todo poderoso. Mas que os homens trabalhem pelo seu alimento é uma ordem de Deus, desde que Adão e Eva caíram em pecado. Uma das primeiras coisas que Deus ordenou quando Adão e Eva caíram é aquela passagem que vocês conhecem: do suor do seu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3, verso 19. E muitos interpretam isso aqui como uma maldição, porque antes o jardim do Éden era muito pródigo, dava muita comida, muitas frutas e muitas coisas, e eles só precisavam estender a mão e comer. Agora, com a terra amaldiçoada pelo pecado, é inchada. E muitas vezes você bate inchada e ela não nasce, e pragas, e o negócio não rende, e não vai para frente. Olha a diferença. Agora imagina um pecador lá no jardim do Éden. Ele não tem que se esforçar para nada, é só ele estender a mão e comer tudo de bom e do melhor. Quem que ia se arrepender? É só preguiça, é só besteira. Inclusive a Bíblia diz que um dos pecados de Sodoma e Gomorra, dos piores pecados, não era o sexo, o homossexualismo que eles tinham lá, era porque eles não tinham o que fazer. E sem ter o que fazer, a mente do ser humano vai sendo corrompida. Tudo fácil, tudo tranquilo. E aí a corrupção entra, o egoísmo, a maldade, etc. Portanto, trabalhar é difícil, ganhar o sustento é difícil, mas é uma bênção que Deus nos dá enquanto a gente vive nesse mundo. Agora, Jesus deseja que a gente tenha um foco espiritual. Deus sabe que nós precisamos trabalhar pela comida que perece também. Trabalhar para ter o que comer em casa. Mas Jesus, ele fala para a gente trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna.
Ele quer que o foco da nossa vida não seja simplesmente aqui e agora, mas que a gente tenha uma visão espiritual e trabalhe, se esforce pela comida que permanece para a vida eterna. Essa é uma interpretação um pouco metafórica dessa ideia da comida, do alimento. E a Bíblia declara isso, com todas as letras. A Bíblia diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Salmo 37, verso 3. Que a verdade seja o alimento da nossa alma, do nosso coração, dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos, dos nossos relacionamentos. Porque o alimento é o que dá a vida, é o que dá sustento. Então que a verdade seja o que dá a vida e o sustento para as nossas relações, para a nossa vida, para tudo. Uma implicação interessante dessa ideia de se alimentar da verdade é aquela que lembra assim: Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falou isso. E ele também disse assim: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6, verso 53. Aqui entra uma questão espiritual que nem sempre é compreendida. O mundo católico interpreta essa passagem de forma literal. Então eles acreditam assim, que quando o padre reza por aquela bolachinha redondinha, sabe, a hóstia, aquilo é um trigo, É uma bolachinha, inclusive é até gostosinho aquele negócio. É uma bolachinha assim, branquinha. E ele acredita o seguinte, que quando o padre ora, olha o poder desse padre, hein? Aquela bolachinha se torna o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Tremendo, hein? Que poder que esse homem tem, Ele diz assim, se torne Deus e o trigo se torna Deus. Eu não acredito nisso, mas essa é a ideia católica. Agora, a verdade bíblica por detrás desse símbolo de comer a carne de Jesus, de beber o seu sangue, ela é a verdade do seguinte: se Jesus não se tornar parte da sua vida por dentro, não adianta ele fazer parte por fora. Não adianta só por fora a gente estar com Deus, o nome de Deus está na nossa boca, ô irmão, Deus abençoe, Deus está tudo na nossa vida. Agora por dentro, o alimento do nosso coração, o alimento da nossa motivação, não é Deus, não é a verdade, não é a sua palavra. Não adianta nada. Isso tem que se tornar algo que alimenta a gente, que sustenta a gente por dentro. Essa é a lição que Deus quer nos dar. Vamos continuar a leitura do texto? João 6, agora dos versos 28 a 34. Então a palavra de Deus continua dizendo assim: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos, Senhor, para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são as tuas obras? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aquelas pessoas que viram o milagre da multiplicação dos pães foram atrás de Jesus porque elas ficaram impressionadas com o poder de um homem que cura os doentes, que multiplica os pães. Um poder maravilhoso, um poder fantástico. E eles estavam procurando por Jesus. Jesus ele vai se revelando, ele vai dizendo: olha, cuidado, não é a comida que perece. Você comeu esse pão ontem à noite, hoje de manhã você está com fome de novo, no almoço de novo, de noite de novo, no outro dia de novo. Então o foco da nossa vida não é esse, conquanto Deus saiba da nossa necessidade e vai suprir ela. Ok. Aí, quando Jesus fala isso, eles ficam decepcionados, mas eles pensam assim: mas Senhor, o que a gente pode fazer para fazer as obras de Deus? Para fazer o que o Senhor faz, para também ter esse poder na nossa vida, para a gente poder experimentar isso que o Senhor tem para oferecer. Esse poder, essa presença de Deus na tua vida, eu também quero. E aí Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quando a gente encontra a Jesus, não dá para se comparar com ele. Jesus, o Senhor multiplicou pães? Me conta aí, como é que eu faço para multiplicar também?
Não é assim que Jesus resolve os problemas. Mesmo porque, em algum momento você ia ter que dizer assim, Senhor, o Senhor morreu na cruz para salvar? Deixa eu morrer na cruz para salvar os outros também. Você ia querer imitar ele nesse ponto aí? Só quer as bênçãos, eu quero multiplicar pão, eu quero curar doente, eu quero ressuscitar mortos, morrer na cruz. Jesus já fez isso por mim, não quero isso não. É aquela grande questão do diabo. O diabo quer o poder de Deus, mas ele não quer o caráter de Deus. E aí, Jesus ele confronta a gente com isso, ele diz assim, você quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que ele enviou. Creia no Senhor, na sua identidade, no seu poder, na sua graça, na sua palavra. Creia. Essa é a obra. Agora é interessante, eles perguntam, mas que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? O texto de João 6 diz que aquela multidão se reuniu porque ela tinha visto os milagres que Jesus fez na cura dos doentes. Depois esses homens veem Jesus multiplicando pães. E agora eles vão pedir sinal. Mas que sinal você faz para eu crer? Peraí, eles tinham acabado de ver Jesus multiplicando pães e eles duvidavam, eles queriam outro sinal ainda? Não basta esse? Eles já conheciam a fama de Jesus em curar todas as doenças e eles estavam duvidando. Sabe, amigos, eles apenas queriam caprichosamente que Jesus fizesse mais um show de milagres diante deles. Mas lembre-se, para quem crê, nenhum milagre é necessário, mas para quem não crê, nenhum milagre é suficiente. Olha que interessante. O que aqueles homens estavam querendo? Mas faz um sinal. Em resumo, me dá mais pão. Porque o sinal é esse. Pegar um pão, transformar esse um pão em 5.000 pães. Faz de novo. Quero comer mais. E não tem nem coragem de dizer a verdade. Senhor, eu estou aqui porque eu quero pão. Vamos ser mais direto, não precisa ficar enrolando. Que sinal fazes tu? O que será que o Senhor pode fazer por nós para crermos em Ti? Pode colocar um molhinho no pão? Olha a ideia. Só que assim, o que acontece? Eu nunca vi ninguém multiplicar pães. Mas eu creio que Jesus multiplicou pães. Agora, por que eu creio nisso? Porque eu creio num Deus que criou tudo do nada. O poder da sua palavra, o poder do seu espírito, do seu amor. E eu creio que Deus, o verdadeiro, pode fazer o que Ele quiser. E se Ele quis multiplicar pães, eu não tenho motivo de duvidar. Foi o que Ele quis. Foi o que Ele fez para mostrar a sua glória, o seu poder, a sua graça. E eu creio no seu poder. Agora, se eu não creio, eu posso ver Jesus andando sobre as águas. E aí eu vou ter que explicar. Inclusive, esses dias eu estava vendo televisão, há um tempo atrás, Discovery Channel, canal científico, tal, que gosta de cavucar as coisas. Aí eles falavam assim, e queriam explicar os milagres de Jesus. E diz que lá no lago, perto onde Jesus morava, que ele andava sobre as águas, uma época do ano se congelava por baixo, e aí, Jesus ali andando no gelinho assim, ó, poderia, quem sabe, dar a impressão aos discípulos que estava andando sobre as águas, mas ele estava andando no gelo, um pouco embaixo ali, ó. Interessante. Se os homens não querem crer, não interessa. Você pode mostrar o cara andando na água. Não, isso aí deve ter alguma explicação, deve ter uma corda, deve ter um pedaço de pau aí. Tem alguma coisa. Por quê? Porque não crê. Para quem não crê, nenhum milagre é suficiente. Você vai multiplicar um pão hoje, ele vai dizer, mas se o Senhor tem poder, multiplica de novo. Aí você vai lá, tá bom, multiplica de novo. Mas se o Senhor tem poder mesmo, vai fazer de novo. E você vai ficar escravo da pessoa. E Deus ia se tornar um escravo, tendo que multiplicar pão segundo o bel prazer daquelas pessoas. Jesus não faz isso. Ele não faz milagres para satisfazer a nossa curiosidade. Ele faz milagres porque a gente precisa de pão, porque a gente precisa de cura, porque a gente precisa de salvação. É por isso que ele faz milagre. Não é para satisfazer. Mostra para mim se você tem poder. Não é assim que Deus age. Esses homens confrontaram Jesus com aquela ideia. Bom, Jesus, você multiplicou pães, mas a gente conhece uma história que já caiu o pão do céu antes, hein? Nossos pais, eles comeram o maná do deserto. Comeu o pão que desceu do céu. E aí Jesus fala assim, olha, o pão que desceu do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Como eu disse, vocês almoçaram hoje, a sua vida foi mantida, foi sustentada, mas o verdadeiro pão é aquele que se sustenta o universo pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que ele mantém o universo pela palavra do seu poder. Os átomos juntos, as moléculas, enfim, tudo, pela sua palavra, pelo seu amor, pelo seu poder. Aí eles dizem assim, bom Senhor,
Já que é assim, dá-nos sempre desse pão. Vai, tá bom, Jesus, nós estamos entendendo a sua ideia, mas dá pão. Eu quero sempre, inclusive. Aí eles foram mais sinceros aqui, né? E vamos terminar de ler João 6, verso 35 a 40. Quando eles dizem assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão, a Bíblia relata e diz assim, declarou-lhes então Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, vós não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu para fazer, não a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, que eu o ressuscite no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho de Deus e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus leva a discussão para o que realmente importa. Como eu falei já, você pode comer tudo nesse mundo. Você pode nunca passar fome, mas você vai morrer. Não tem escapatória. Se você não estiver vivo quando Jesus voltar, vai morrer. Escreve o que eu estou falando, é profecia. Não precisa nem ser profeta, né? Se Jesus não voltar antes da nossa geração, dos 150 você não passa. Chega aí, né? 115, 120 no máximo. É profecia, viu? Mas o fato é esse. E Jesus responde essa situação dizendo, sou eu, porque quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Nesse mundo você pode comer o que você quiser, você vai voltar a ter fome. Você pode beber o que você quiser, você vai voltar a ter sede. Inclusive, esse é o mecanismo que Satanás usa para escravizar as pessoas nos vícios, nas drogas. Você usa, tem aquela sensação, vai querer usar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até morrer. É esse o mecanismo, mas Jesus oferece algo que é o contrário. Você vem a mim, você nunca mais vai ter fome, você nunca mais vai ter sede. Que você será farto, saciado pela glória de Deus eternamente. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Sabe por que um dia vocês entraram numa igreja? Sabe por que um dia vocês abriram uma Bíblia? Sabe por que um dia vocês entenderam e aceitaram a Jesus? Porque o Pai vos entregou nas mãos do Senhor. Amém. Porque o Pai te conduziu, porque Ele conhece a sua vida por completo. Porque Ele tinha planos e Ele ainda tem planos. Deus deu uma tarefa maravilhosa para Abraão, ele tinha 99 anos. Você está um pouco mais velho? Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos de salvação, de te usar, de te abençoar. E você é alguém que foi entregue a Cristo pelo Pai, pelo poder dEle, pelo amor dEle. E essa é uma das verdades mais lindas do texto que nós lemos. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele não vai perder. O diabo não tem poder, o pecado não tem poder, o mundo não tem poder, porque Deus está acima de todo poder. E Ele não te lançará fora se você for a Ele, movido pelo Pai, em oração, em fé, crendo, de fato. E Ele diz assim, eu desci do céu e não foi para fazer a minha vontade. Nós vivemos num mundo egoísta. Todo mundo quer fazer a sua própria vontade, comer o que quiser, beber o que quiser, desfrutar da vida da maneira como quiser. E Jesus dá um tapa na cara de todo mundo. Ele que é Deus, que poderia ser o mais rico, o mais bonito, o mais honrado, o que aparece na televisão, presidente dos Estados Unidos, presidente do mundo. Se ele quisesse, ele poderia. E ele diz assim, eu desci aí no mundinho, sabe aquele mundinho, um grãozinho de areia, planeta Terra? Eu desci aí, foi para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai, salvar os pecadores, para que vocês sejam completamente transformados. Para que vocês não busquem mais só pão aqui dessa terra, mas que vocês busquem a palavra que subsiste para a vida eterna, que alimenta a alma, além de alimentar o nosso corpo. A vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Todo homem que crer tenha a vida eterna. Assim seja. Glória a Deus. Amém. Eu quero dar
3 dicas práticas para vocês antes de fazer a pergunta final. Nós precisamos do alimento diariamente, de manhã, de tarde, de noite. Claro que nós temos que tomar um pouco de cuidado com exagerar com a comida, isso causa vários malefícios, mas o fato é que uma certa quantidade de alimento, todos os dias, várias vezes ao dia, todos nós precisamos. Com o alimento espiritual não é diferente. Evitar esse espírito de fazer o mínimo. Acorde de manhã, abre a Bíblia, lê um verso, Senhor, me abençoe, me guarda, em nome de Jesus, amém. Esse é um bom alimento, mas isso equivale assim, a você comer um pão seco rapidinho, engolir, nem mastigar. Não é a melhor forma de comer. É melhor comer assim, ter um suquinho de laranja, uma torrada, um pão, uma fruta, come, mastiga bem, depois vai trabalhar. É um pouco melhor do que comer um bocado de pão seco rápido. Ficou a dica? Não é assim que... Não se sintam obrigados a ficar 2 horas de joelho, orando, e depois se rebatiza lá enquanto você está... Não precisa. Mas busque a Deus com qualidade. Pode ler um verso só, não tem problema. Mas medite naquilo, busque entender o que está por detrás daquilo. Que tudo redunde em amor, em fé, em verdade. Que seja um alimento mesmo, um alimento espiritual. Escola sabatina, existem vários outros meios, meditação, estudo da Bíblia. Vocês são pessoas que são uma igreja fiel, eu acredito nisso, então sabem do que eu estou falando, mas busque esse alimento diário. Também, uma forma de você se alimentar com a verdade é você colocar em prática o que você conhece da vontade de Deus na sua palavra. Deus não dá a sua palavra à toa. Se Ele diz amem uns aos outros, é porque Ele tem um plano nesse amem uns aos outros. Você seja um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, melhor mãe, melhor amigo, melhor ancião, melhor diácono, melhor membro de igreja, melhor vizinho, melhor motorista. Deus tem um plano com essa ideia, amem uns aos outros, respeite. Entende? Não é uma coisa para ser só uma teoria lá que a gente fala no sábado de manhã. É para ser uma vida, é para ser um alimento, é para ser uma realidade. E sempre que a gente coloca em prática isso, a gente está se alimentando, a gente está se edificando, a gente está crescendo. E por fim, prega essa palavra aos outros, com o seu testemunho e com a obra missionária. Uma das formas mais bonitas da palavra de Deus entrar em você é você passar ela para outros. Porque é muito vergonhoso eu ensinar os 10 mandamentos lá na casa do interessado, da visita, do irmão, de um católico, de um evangélico, de um ateu. É muito ruim eu ensinar ele lá os 10 mandamentos, que tem que guardar o sábado, e eu ser um mentiroso. E quando eu vou lá ensinar para ele os 10 mandamentos, que ele tem que guardar o sábado, eu também me alimento. Eu também digo, eu tenho que tirar de mim a mentira, outros pecados, ou inclusive a transgressão do sábado também. E é nisso que a gente vai se alimentando, que a gente vai ficando farto, que Deus vai colocando em nós esse alimento que subsiste para a eternidade, que nos dá a salvação. Por fim, fica uma pergunta difícil de responder. Você tem trabalhado mais pela comida que perece ou pela comida que subsiste para a vida eterna? Deixa eu dizer para você que essa é uma pergunta difícil, um pouco chata. Sabe por quê? O mundo que a gente vive exige uma carga horária de trabalho para que você tenha pão pesada. 6 horas por dia, 8 horas por dia, inclusive alguns trabalham mais, 10, 12, enfim. E com certeza se você gastar 8 horas por dia trabalhando, vai ser difícil você gastar outras 8 estudando a Bíblia. Não é exatamente isso que essa pergunta quer mostrar para vocês. Não é se você está gastando 8 horas no trabalho, você tem que gastar 8 horas lá com a Bíblia, etc. Não é isso. A questão é assim, quando você trabalha, você só busca pão aqui da terra? O contato com as pessoas, como que você faz o teu trabalho, é sempre num ambiente de agradecer a Deus, de louvar a Deus. Lembra do que a Bíblia diz, orai sem cessar? Orar sem cessar é essa atitude do coração, de estar ligado com Deus constantemente. Durante o seu trabalho você pode fazer isso, você deve fazer isso. E você está se alimentando, e você está gastando tempo com isso também. Claro, você também tem a tua atenção no trabalho, tem que vender, tem que comprar, tem que fazer isso e aquilo. Tem que construir, tem que colocar as coisas no lugar, tranquilo. Tudo isso é lícito, tudo isso é bom, tudo isso é uma grande obra de graça, de misericórdia, de bênção que Deus nos dá, porque é a vida. Mas não confunda a vida só com correr atrás de dinheiro, pão, comida, celular, casa, roupa, carro e etc. A vida não é só isso. A vida é aprender de Deus a amarmos uns aos outros e amar a Ele acima de tudo. Todos nós temos que nos alimentar da verdade para que possamos fazer isso. E aí, como é que tem gastado a vida? Está buscando o alimento que fica para a vida eterna ou só aqui na terra? Eu gostaria de fazer um apelo hoje
para de alguma forma alguém que sinta que precisa mudar diante das coisas que a gente conversou aqui. Como sempre, eu sou o primeiro a aceitar o apelo. Já estou aqui em pé, aqui na frente, porque eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Mas talvez eu esteja falando para pessoas que também precisam melhorar, também precisam crescer, também precisam encarar a palavra de Deus como um alimento de verdade que gere vida em amor e em fé. E parar de brincar de igreja para ser pessoas verdadeiras, verdadeiros cristãos. Se você sente que esse é o seu caso particular e pessoal, enquanto a gente canta o último hino, a semelhança do que fizemos ontem, você vai poder se colocar em pé, louvar a Deus, se entregar em oração. Se quiser vir até aqui à frente, receber uma oração especial, fique à vontade. Se não quiser, fique onde está. Sinta-se livre para se entregar a Deus e pedir a Ele: Senhor, me ensina a me alimentar da Tua palavra, viver por ela, viver com ela e receber o destino que ela quer para mim, a salvação eterna. Vamos orar a Deus nesse momento. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pelo alimento que ela é, que subsiste para a vida eterna, que muda o nosso coração, a nossa mente, que inunda a atmosfera da nossa vida, no carro, no trabalho, na escola, onde quer que for. Que essa presença nos acompanhe e nos ensine a Te amar e amarmos todas as pessoas, Pai. Perdoa os nossos pecados, cuida da nossa vida financeira, familiar, pessoal, também a saúde de cada um dos nossos familiares, e assim faz uma obra linda na nossa vida, Pai. Dá-nos a graça da Tua paz, um bom descanso, traze-nos amanhã também para adorarmos o Teu nome, traz as visitas, traz aqueles também que estão se decidindo pelo batismo, que possam realmente ter a experiência de um novo nascimento ao Teu lado, Pai. Que a Tua graça nos baste desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.